Perguntas sobre atitudes, afirmações dos senhores presidentes no curso desse processo. Senhores presidente, durante as investigações da Operação Lava Jato, o senhor tem efetuado declarações bastante agressivas contra os agentes encarregados da apuração dos fatos. O senhor ainda, ex-presidente, promoveu ação de indenização contra uma testemunha, o senador Deustígio do Amaral Gomes, que foi julgado improcedente. O senhor promoveu ação de indenização contra um delegado, que ainda tramita. O senhor, ex-presidente, promoveu ação de indenização contra um procurador da República, que ainda tramita. O senhor, ex-presidente, chegou até a propor ação criminal contra mim, por supostos abusos de autoridades, e por unanimidade foi reputada inviável por 8 desembargadores do TRF4. Essas iniciativas foram mesmo de sua escolha, senhor ex-presidente? A recomendação é que não seja respondida a indagação. O senhor, ainda que não responda, o senhor tem que dizer que não vai responder. Eu vou responder, doutor. O senhor, ex-presidente, não acha que essas medidas podem ser interpretadas como atos de intimidação contra a atuação de agentes públicos? Eu não vou responder. Tem um vídeo na internet de declarações do senhor ex-presidente, em 2/2/2016, consta que o senhor teria afirmado, referente-se aos agentes envolvidos na Lava Jato, abre aspas, preciso brigar com eles porque alguém tem que reagir. Alguém tem que reagir com muita humildade. Se tem alguém que pode resistir a essa euforia de sinalidade judiciária, sou eu. Estou disposto a fazer o que é necessário. Fecha aspas. O senhor ex-presidente pode esclarecer o que o senhor queria dizer com isso? A recomendação segue sendo a mesma. Se a defesa permitir, mas vamos lá. Na semana passada, em 5 de maio de 2017, o senhor ex-presidente prestou as seguintes declarações em evento partidário, e eu abro aspas, se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração? Recomendação da defesa. Eu quis dizer o seguinte, que a história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. E o senhor pretende mandar prender os agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que o senhor afirmou lá. Isso é uma força de expressão. O dia que você for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques. O senhor acha apropriado, o senhor ex-presidente, o senhor que que não. ocupou a Eu presidência acho que da não. República fazer esse tipo de declaração? Eu acho que não. Excelência, é o julgamento da pessoa, que Vossa eu Excelência acho que não. foge totalmente do objeto da denúncia. Eu acho que não. Essa é uma declaração, doutor, prestado pelo seu cliente durante o processo. Eu sei, mas isso não é pertinente também? Nada é pertinente, só o que a defesa entende. Não, Excelência, o pertinente, Vossa Excelência fez inúmeras perguntas sobre o triplex, e esta ação trata do triplex. A defesa pede vênia, Vossa Excelência, mas entende que o momento agora deste depoimento é que o ex-presidente faça a sua autodefesa em relação a esse assunto do triplex. Outras considerações, outros comportamentos, outras manifestações políticas do ex-presidente não devem ser objeto deste depoimento. Senhor ex-presidente, Depois o essa que é, afirmação... me permite, excelência, depois Não, o que é doutor, já a adequado questão já foi ou colocada. inadequado politicamente, refoge a competência de Vossa Excelência. Vossa Excelência não tem autoridade para julgar o que é conveniente ou adequado ou inadequado politicamente, Excelência, Doutor, eu com o estou devido fazendo respeito. Uma pergunta jurídica. O seu Com cliente devido fez respeito. uma declaração. Certo, eu vou manter a minha pergunta, ficou registrada aí as considerações. A pergunta é jurídica, é uma afirmação feita pelo senhor no curso do processo. O senhor acha apropriado esse tipo de declaração Não, o pública? senhor sabe, eu já falei aqui que foi um ato de força de expressão, sabe? E que primeiro o presidente não manda prender. Sei. E o senhor vai Sabe? continuar fazendo esse tipo de declaração? Eu não por aí? sei, não É? sei, não sei. Que vai prender os Eu não agentes sei, públicos? não sei. Eu não prendo, o presidente não prende ninguém. Ah, Não conheço na história, não sei, no regime autoritário, que o presidente manda prender. então o O senhor não... presidente manda investigar, abrir um inquérito, denunciar. Então e talvez alguém o senhor pode não prender devesse alguém. fazer esse tipo de declaração. Isso vale para todo mundo. Fazer esse tipo de declaração. Isso vale para todo mundo. Sabe? Essa é a minha Amor, última... Só dizer uma coisa para o senhor. Ah. Vamos, com todo o respeito, todos nós precisamos tomar cuidado com as declarações. O senhor sabe, por exemplo,
a mágoa profunda que eu tenho do vazamento das minhas conversas com a minha mulher e dela com os filhos dela. Sabe? Profunda a minha mágoa. Sabe? Eu nunca falei nada, eu tô tranquilo, vamos esperar, o tempo se encarrega de recontar a história. Tá, isso não está em consideração aqui, senhores. Na mesma época dessas visitas que o senhor ex-presidente fez ao triplex, depois da senhora sua esposa, houve também reformas custeadas pela OAS no sítio em Atibaia? Esse é um outro processo, doutor, que quando chegar o inquérito, eu terei muito prazer de falar sobre isso. Certo. Existe um contexto aqui, eu indago apenas o senhor por conta desse motivo. Excelência, pela ordem. Existem algumas mensagens. Pela ordem. Mais uma vez, como foi dito no início pela defesa técnica, e baseado, repito, em decisões que Vossa Excelência proferiu nesses autos. Então, quando Vossa Excelência negou provas à defesa, Vossa Excelência foi muito claro ao afirmar que esta acusação diz respeito a 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um apartamento no Guarujá. Então, eu pediria a Vossa Excelência que isso que já foi decidido também fosse observado neste ato, porque o ex-presidente está aqui para se fazer a sua autodefesa em relação a essas acusações. Se há outros procedimentos investigatórios que foram abertos em relação a outros temas, nós não podemos tratar aqui desses outros temas. Então eu pedi, até porque nós temos competências diferentes. Há temas tratados, como eu disse, no Supremo Tribunal Federal, há temas tratados em Brasília e outros locais. Então eu pediria a Vossa Excelência que o interrogatório, o momento da autodefesa, fosse em relação exclusivamente à delimitação já feita por Vossa Excelência nas decisões anteriores. Se for necessário, podemos rever a decisão de Vossa Excelência aqui para termos aqui presente qual é o real escopo da ação. Certo. Há algumas mensagens nos autos que estão juntados nesse processo, nos quais executivos da OAS se reportam a reformas desse apartamento do Guarujá, em conjunto com reformas desse apartamento de Atibaia. Apenas por esse motivo que eu insiro esse tema, mas assim, senhor ex-presidente, fique absolutamente à vontade para exercer o seu direito ao silêncio e não responder se o senhor entende que não deve responder. A defesa técnica, Excelência, tem essa posição já dita a Vossa Excelência e orientou o ex-presidente a promover a sua autodefesa em relação ao objeto da ação que foi indicado nas decisões de Vossa Excelência e que estão ali bem delimitados. Então, neste momento, a orientação, eu informo a Vossa Excelência que a orientação dada pela defesa técnica é para que o ex-presidente esclareça tudo o que for perguntado em relação ao tema da ação. Agora, não podemos aqui trazer outros temas que não são objeto deste processo, e eu peço vênia para repetir, de acordo com as próprias decisões proferidas por Vossa Excelência. Perfeito. Vamos então prosseguir. Se me permite, eu gostaria também... Já, essa questão doutor Sérgio Moro... Não, está indeferido. Já essa questão já foi recorrente. Não, de maneira nenhuma. Eu vou fazer uma ponderação também. Não, mas doutor, Vossa Excelência não sabe o que eu vou dizer. Nós vamos prosseguir, doutor. Excelência, Vossa Excelência tem conduzido as audiências todas durante esse processo de maneira objetiva e indeferido aos advogados e ao Ministério Público que fizessem perguntas que já tinham sido respondidas pelo depoente. Então, eu peço a Vossa Excelência, em respeito ao ex-presidente e aos advogados com mais tempo de ordem aqui presente, que Vossa Excelência também faça essa autolimitação a Vossa Excelência, de maneira a perguntar exatamente o que é necessário para o seu convencimento quanto à inocência dos acusados. O momento é importante para isso. Mas que Vossa Excelência não repita, porque senão o ato ficará cansativo.